Por que que algumas notas tocadas juntas nos parecem harmoniosas e outras parecem só barulho? E o que a matemática tem a ver com a música? Vem comigo que nós vamos entender isso. Diz a lenda que certa vez Pitágoras estava passando por uma forja de ferreiro e percebeu algumas coisas interessantes relacionadas ao som. Na forja do ferreiro em que ele visitava haviam vários martelos de pesos diferentes. 6, 8, 9, 12. Daí Pitágoras prestou atenção no som gerado pelas marteladas dos diversos martelos que haviam ali naquela forja. E aí ele fez uma relação entre esses sons gerados por martelos de pesos diferentes numa mesma peça de metal. Você também, assim como Pitágoras, pode então dar sua martelada no like, que é para fortalecer o canal. Muito bem, Pitágoras percebeu então que entre aqueles diversos sons produzidos pelas marteladas havia uma relação entre eles. Ao analisar aqueles sons, Pitágoras percebeu que alguns combinados soavam harmoniosos, já outros soavam dissonantes. Uma martelada de 12 kg produzia uma nota, ou um som. Uma martelada de 6 kg produzia a mesma nota, o mesmo som, porém com uma frequência que era o dobro da anterior. E é isso que a gente chama na música de uma oitava à frente. É a mesma nota, porém uma oitava acima daquela que soou antes. Então nós podemos pegar aqui no violão, por exemplo, esse som aqui, ó. Isso é um Lá. Se a gente tocar aqui agora, olha, esse som é o mesmo Lá, porém uma oitava à frente, ou numa frequência mais alta. E foi isso que o Pitágoras descobriu na relação entre um martelo de 6 kg e um martelo de 12 kg, ou um martelo que tivesse metade do peso do outro. Mas ele também encontrou harmonia entre martelos de pesos, por exemplo, o de 12 com o de 8, o de 12 com o de 9. Ele já não encontrou uma harmonia nos sons produzidos pelos martelos de 9 e de 8 kg, por exemplo. Por que isso acontece? Pitágoras concluiu que as razões que resultavam em frações simples geravam sons harmoniosos. Já frações mais complicadas geravam sons dissonantes. Então, por exemplo, a razão 12 por 8, o martelo de 12 kg junto com o martelo de 8 kg, é uma razão, na verdade, de 3 por 2. 12 por 8 resulta numa fração de 3 por 2. Uma fração simples, que resultava em sons harmoniosos. Agora, se você batesse um martelo de 9 kg e depois um martelo de 8 kg, essa relação 9 por 8 você não consegue reduzir a uma fração simples. Então, não é tão harmoniosa assim, é mais dissonante. Então, assim, Pitágoras ele conseguiu compreender essa relação dos sons e como eles eram ou não harmoniosos para a percepção humana. Agora, por que isso acontece? Por que o nosso cérebro entende como harmoniosa uma relação de frações simples, mas não uma relação de frações mais complexas? Apesar de não haver uma explicação cientificamente comprovada sobre os motivos que levam a isso, a razão mais provável talvez seja a seguinte: sons com frações simples são mais fáceis do cérebro compreender do que sons com frações complexas. É mais ou menos assim. Vamos tomar, por exemplo, a fração ou a relação 3 por 2, que nós falamos no início, que é o som produzido pelo martelo de 12 e também pelo martelo de 8 kg. Essa relação 12 por 8, que é 3 por 2. Imaginem que você identifica um som e a cada 3 ciclos, vamos supor que seja 3 segundos, a cada 3 segundos você identifica o mesmo som. Junto com esse som, você tem um outro, que se repete a cada 2 segundos, ou 2 ciclos. Então você tem um que se repete a cada 3 segundos
e outro que se repete a cada 2 segundos. Isso significa que a cada 6 segundos os dois se encontram e a frequência e o ciclo se renova. Esse ritmo o cérebro consegue identificar facilmente. Esse ritmo de 3/2. Da mesma forma com outras frações mais simples, né? Como a própria diferença de uma oitava, que é o dobro. Já uma frequência de 9/8, dois sons, né, que tem uma relação de 9/8, é como se a cada 9 segundos um desses sons se repete. Então você tem um som, você tem lá, ele toca aqui, daqui a 9 segundos ele toca de novo, daqui a 9 segundos ele toca de novo. E junto com ele nós temos um que se repete a cada 8 segundos. Então ele toca um aqui, daqui a 8 segundos ele toca de novo. Esses dois sons juntos só vão se encontrar daí a 72 segundos. Ou seja, depois de um ciclo de 72 rodadas, né, ou depois de 72 ciclos. Essa diferença grande faz com que o cérebro não consiga compreender rapidamente, não consiga decifrar rapidamente a harmonia entre eles. E aí para nós soa como algo dissonante ou como barulho. Dessa forma, Pitágoras ele identificou a matemática que existia na música e ele aplicou isso no seu dia a dia. Ele fez algumas experiências com cordas. Então ele pegou uma corda, esticou, igual uma corda de violão. Ele esticou uma corda e começou a fazer experiências proporcionais à batida do martelo. Então vamos lá, voltando aqui para a nossa corda de lá. Ele tocou essa nota esticada e teve um som. Aí ele pensou assim, bom, se o martelo, metade do peso, produz uma frequência mais alta, mas é a mesma nota, então se eu apertar essa corda no meio, eu vou ter a mesma nota, porém numa frequência mais alta. E assim ele aplicou aquelas divisões, aquelas proporções que ele encontrou nos martelos, à corda que ele usou como teste. E fez divisões de 3/2, encontrando um intervalo musical dentro de uma mesma oitava que ele mais tarde utilizou para fazer as músicas da sua comunidade. Então ele aplicou isso à harpa, né, e a outros instrumentos de corda. E em seguida ele definiu esses intervalos musicais dentro de uma oitava. Então lembrando que uma corda apertada no meio tem a mesma nota, só que uma oitava mais alta, ele também pegou esse espaço de uma oitava e fez várias divisões nela. Esses intervalos musicais que ele encontrou, que são chamados de quintas perfeitas. Então são as quintas perfeitas. Ao fazer isso, ele dividiu uma oitava em várias notas. Mais tarde, essas notas foram ganhando nomes. Dó, Ré, Mi, Fá e assim sucessivamente. Esse padrão de divisão de intervalos, chamado de escala pitagórica, prevaleceu por milhares de anos, né? Por pelo menos 2000 anos. Porém, com o tempo, músicos estudiosos começaram a perceber que essa escala ela tinha alguns problemas e que precisava ser melhorada. E aí iniciou-se um processo de divisão temperada dessas notas musicais, onde foi convencionado o seguinte, que em uma oitava, então se eu pegar daqui até aqui, nós temos uma oitava, essa oitava deveria ser dividida em 12 notas com intervalos iguais. Então eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Que são as 12 notas que compõem o que os músicos chamaram de escala cromática. Ou seja, dentro de uma oitava eu tenho 12 notas diferentes, em intervalos de mesmo tamanho. Esse intervalo é a diferença de uma frequência para outra, fisicamente falando. Normalmente, as pessoas conhecem a escala de Dó. Todo mundo conhece a escala de Dó, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e Si, que nós encontramos no violão em diversos locais. Isso aqui seria o Dó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Ou ainda. Dó, Ré, Mi, Fá, 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 não é isso? Então,
Todo mundo conhece a escala de Dó, mesmo sem se dar conta disso. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e depois vira para a próxima oitava com o Dó novamente. Mas na verdade não existem só essas 7 notas. Como eu disse, existem 12 que estão divididas na corda. Que 12 notas são essas? Nós temos então o Dó e o Ré. Mas entre o Dó e o Ré, vejam que nós temos uma outra nota aqui, que seria o Dó sustenido. Então nós temos Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e o Dó novamente. Então essa é a escala cromática, onde uma oitava é dividida em 12 notas diferentes, porém com o mesmo intervalo entre elas. Aí você me pergunta assim, Roger, como é que eu divido essas notas e que intervalo é esse entre elas? Bom, aí a matemática vem para nos ajudar. Eu sei que eu tenho uma determinada nota ou uma determinada frequência. Por exemplo, Lá. Essa frequência, se você medir com um afinador mesmo que tem no seu celular, você pode baixar no seu celular aplicativos que tem para afinar o violão, você vai perceber que esse Lá está soando em 110 Hz, ou 110 ciclos por segundo. Eu sei que o dobro disso, que seria na metade da corda, eu vou ter o mesmo Lá, porém com o dobro da frequência, ou 220. Ou seja, eu tenho uma frequência que 12 intervalos depois eu vou ter o dobro dessa frequência. Então que intervalo é esse? Ora, esse intervalo ele vai ser um intervalo que, se eu multiplicar a frequência por esse intervalo 12 vezes, eu vou ter o dobro da frequência. Então matematicamente seria assim, F vezes I elevado a 12 seria igual a 2F. Seria essa a equação matemática que definiria esse intervalo. Se você resolver essa equação, você consegue tirar o F. Se você dividir tudo por F, você tira o F da equação. E aí você vai ficar com I elevado a 12 é igual a 2. Então, que número elevado a 12 é igual a 2? Eu vou colocar aí na tela para vocês verem. É um número grande. O número é 1,05946 e assim por diante, um número imenso. Para os nossos cálculos, até esse 6 aí tá bom, 1,0546. Ou seja, se eu tenho um Lá numa frequência de 110 Hz, o Lá sustenido, que é a próxima nota, Lá, Lá sustenido, eu tenho que multiplicar 110 por esse número. Qual vai ser o resultado? O resultado vai ser 116,54. E aí você vai multiplicando esse valor até chegar em 220 Hz, que vai ser o Lá da próxima oitava. E entre um e outro você vai ter exatamente 12 intervalos com o mesmo tamanho. Outra coisa muito interessante em relação a isso é o seguinte, como que eu consigo esses intervalos no braço do violão? Bom, nós vimos assim que uma corda esticada tem um som. Então nós temos aqui o Mi, temos aqui o Lá. E eu disse que metade da corda é aquela mesma nota, só que uma oitava à frente, ou com o dobro da frequência. Se nós medirmos aqui, olha, nós vamos ter aproximadamente 660 milímetros, ou 66 centímetros. Isso significa que no meio, ou 33 centímetros, ou 330 milímetros, nós temos que ter o mesmo som. Então a metade dela é aqui, ó, onde eu vou ter o mesmo Lá, como eu já disse, ou no caso aqui do Mi, o mesmo Mi, só que com o dobro da frequência. Então isso nós já temos aqui. Metade do braço é fácil de medir. Agora, como que eu faço para medir os intervalos se cada frequência tem uma diferença no intervalo num fator de 1,05946? Nós vimos que a frequência ela está diretamente relacionada ao peso do martelo ou ao comprimento da corda. E é na mesma proporção que os intervalos aumentam que a corda deve diminuir. Ou seja, que os intervalos devem ser colocados. Então, se eu tenho uma corda aqui de 660 milímetros,
O primeiro intervalo deve ser multiplicado pelo inverso do fator que eu usei para encontrar a frequência que eu quero. Por quê? Porque a corda menor dá uma frequência mais alta. A frequência aumenta quando eu multiplico por esse valor, mas a corda diminui quando eu divido por ele. Então eu vou pegar 660 milímetros, vou dividir por 1,05946 e eu vou ter a distância em que esse primeiro marcador tem que estar aqui da ponte, para que soe naquela frequência que eu desejo. E o próximo? Eu pego essa mesma distância que eu achei, multiplico novamente pelo fator 1,05946 e aí eu vou ter a distância do próximo traste. Fazendo isso 12 vezes, eu vou achar exatamente a metade da corda. Por quê? Porque fazendo isso 12 vezes, eu tenho que encontrar o dobro da frequência ou a próxima oitava. E aí, o que você achou dessa pequena explicação sobre a matemática e a música? As aplicações são muito maiores do que isso. Existem muitos outros estudos relacionados à música e à matemática, mas aqui foi só para a gente ter uma pequena ideia. Gostaram dessa história? Então, deixa aí o seu like musical, se inscreva, ligue o sininho. Um abraço e até a próxima.